Olá a todos, vamos então retornar à nossa aula de gráficos. Eu sou Alexandre, professor da disciplina de Introdução à Linguagem R do programa de pós-graduação em Ecologia do IB-USP, e nós falamos sobre lógica dos dispositivos gráficos e dos pacotes básicos para a produção de gráfico no R em outra videoaula. E agora eu queria falar um pouco mais especificamente sobre como que é o procedimento para a gente construir gráficos. A gente falou sobre as lógicas e as instrumentações que estão por trás desse ferramental básico para a produção de gráficos. Então, a primeira coisa que eu queria apresentar para vocês é um pouco dessa ideia do procedimento padrão que a gente tem na produção de gráficos no R. Então, basicamente, o que a gente faz é, no momento que a gente já tem os nossos dados lá na nossa seção do R, é iniciar um dispositivo de tela e usar funções de alto nível para construir o gráfico mais básico que essas funções de alto nível fazem. A partir desse gráfico base, a gente começa então a modificar os parâmetros que a gente acha que são necessários de serem modificados nessa estrutura básica. Então a gente dá uma olhada e vê o que a gente quer modificar, primeiro pensando nos parâmetros globais, ou seja, aqueles parâmetros que definem o dispositivo gráfico de tela. Então são parâmetros que a gente sabe que não vai poder mudar depois, quando a gente usar as funções de alto nível. Os parâmetros locais a gente deixa para fazer a mudança quando a gente iniciar o gráfico com a nossa função de alto nível. Então o carro-chefe de função de alto nível é o plot. A gente faz a plotagem dos dados também de forma básica e vai depois modificando os parâmetros associados à função, que são os parâmetros locais. Bom, a partir daí a gente vai modificando os parâmetros um a um até acertar aquele parâmetro, passa para um outro parâmetro e assim por diante. Então a gente faz isso para os parâmetros globais e depois faz isso para os parâmetros locais. No momento que a gente está satisfeito com a estrutura do nosso gráfico, com o que está sendo apresentado na tela, a gente pode ou passar para acrescentar novos elementos no gráfico usando as funções subordinadas, ou então passar para um outro painel, né? Então, se a gente tem vários gráficos no mesmo dispositivo, a gente passa para um outro painel e começa então a produzir a segunda parte do nosso gráfico. Vamos ver como isso funciona vendo um exemplo que foi apresentado por uma colaboradora nossa na disciplina que deu uma aula de gráficos aqui há muitos anos atrás. Então, a Cris Banks, além de ser colaboradora e colega nossa, ela foi nossa aluna aqui no programa e apresentou na sua tese de doutorado uma figura parecida com essa. Eu tomei a liberdade de fazer algumas modificações, inclusive nos dados. Então, parte dos dados foram modificados por uma questão didática. Mas a gente vai reproduzir, então, o código que dá origem a essa figura que está aqui. Então, vamos lá para o nosso código. A primeira coisa que a gente precisa fazer para construir gráfico é ter a informação necessária. Eu estou aqui nessas linhas de comando, inserindo no R as informações. Então, um vetor desses eu modifiquei bastante por uma questão didática, que é esse vetor aqui Z. Então, esse aqui não são os dados originais que existem na figura da Cris Banks. E a gente inicia um dispositivo de tela. Aqui eu só vou iniciar para poder localizá-lo aqui de uma forma que a gente possa olhar para isso junto com o código. Então vou deixar ele aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é produzir esse primeiro gráfico. Então aqui a gente tem o X, que é a área, e a gente tem o Y, que é a riqueza, que está aqui no nosso dispositivo. Então a gente vê que ele não se parece muito com o que a gente tem ali naquele primeiro painel. Vamos começar a ajeitar esse gráfico para ficar mais parecido com esse painel. Então, a primeira coisa que eu noto aqui é que a gente precisa ajeitar as margens. Então, para ajeitar a margem é um parâmetro de alto nível. Para ajeitar a margem eu preciso usar o par. Então, margens são parâmetros globais que só podem ser ajustados através da função par, e o parâmetro se chama mar.
O argumento mar, ele recebe 4 valores, o eixo inferior com 4, 5, em cima só com 2, e do lado direito eu vou deixar com 5 também. Por quê? Porque eu vi ali que na figura da Chris Banks a gente tem uma legenda aqui associada aos valores que estão em azul e uma legenda associada aos valores que estão aqui em vermelho. Essas escalas são diferentes. Então eu vou fazer isso para deixar espaço para a gente poder colocar a legenda depois. Tá? Então eu fiz essa mudança, dou uma olhada para ver como é que vai ficar o plot agora de novo. Tá? Então ele ficou aqui com um espaço, mesmo espaço de um lado e de outro. Aqui ficou com menos espaço. E aqui também ele diminuiu um pouquinho o espaço que estava aqui, mas não muito. Então é isso, primeira mudança. Olhando, eu percebo também que a posição desses elementos na legenda dos eixos, ele está colocado de uma forma que não é a forma que está na figura. Então eles são colocados perpendicularmente ao eixo. Então o eixo está aqui e as letras estão aqui. E para fazer isso, eu preciso mudar, então, a disposição disso, que também é um parâmetro global chamado LAS. Então, o LAS vai fazer essa rotação desses valores dos eixos para que eles fiquem perpendicular à posição do eixo. Dou lá uma olhada para ver se isso de fato aconteceu, que está aqui. A gente então pode reparar agora que as legendas dos eixos elas estão posicionadas de forma que é igual ao que está na figura. Além disso, a gente tem os eixos com uma dimensão que está diferente, né? Então a gente pode aumentar o tamanho dos caracteres dos eixos, chamando a família dos parâmetros que são os parâmetros de aumento. Então a sex ponto alguma coisa está relacionado com aumento, nesse caso dos elementos que são plotados no eixo do gráfico. Então aqui eu vou dar um aumento de 30% e também vou aumentar o título do gráfico em 50%. Tá? Então isso aqui são os parâmetros gráficos que eu estou modificando. E aí eu tive a modificação do tamanho desses títulos e das legendas associadas aos eixos. Se vocês repararem de novo na figura, vocês vão ver que também a gente tem uma diferença com relação aos tick marks. Então essas marcações da escala dos eixos, elas estão colocadas para dentro. Então para modificar isso a gente usa um outro argumento que se chama TCL. Como é que eu sei tudo isso? Eu sei tudo isso porque eu já usei muitas e muitas vezes. Como eu falei para vocês, uma das documentações que eu mais acessei ao longo da minha história no R foi a documentação dos parâmetros gráficos, ou documentação da função par, onde tem toda a descrição desses parâmetros que eu estou apresentando aqui para vocês. O que significa isso ser um valor positivo? Em proporções do tamanho da linha. Então a linha tem um tamanho associado ao tamanho dos caracteres que são colocados no gráfico. Isso aqui está dizendo para a gente que a gente vai colocar o tick max tendo esse tamanho de 0,3 para dentro da escala do gráfico. Então a escala do gráfico é a escala cartesiana que está associada a essa parte interna do gráfico. Tudo que é positivo vai para dentro, tudo que é negativo fica para fora. Então aqui eu estou colocando essa tick mark com esse valor para dentro. Então nós vamos ver que vai modificar agora essas marcações do eixo, elas vão ficar para dentro. Então agora a gente tem os tick marks para dentro, estou começando a ficar com um gráfico que é mais parecido com aquilo que está apresentado lá com relação aos parâmetros globais. Tem mais um que eu vou mudar agora, que é essa caixa. Então essa caixa que é montada para definir, né, o espaço gráfico que a gente tem das coordenadas cartesianas entre os eixos, ela pode ser de diferentes tipos. Então, ela é o argumento BTY, e uma das possibilidades para esse argumento é você colocar o valor
U. A letra U significa que você vai fechar essa caixa só nos lados esquerdo, inferior e direito. Tá? Então vai deixar aberto a parte superior. Se eu colocar não 0 O aqui, ele vai fechar os 4 lados. Isso também está descrito na documentação do par. Então aqui eu vou rodar de novo o par e faço o plot novamente, e agora a caixa está aberta na parte superior, assim como está no nosso gráfico aqui que a gente quer construir. Então o que a gente vai fazendo? A gente vai buscando esses parâmetros globais, modificando eles até que a gente fique satisfeito e fala assim, não, agora nós temos os parâmetros na forma como a gente quer. A partir desse momento que a gente tem os parâmetros globais do jeito que a gente quer, a gente começa a modificar os parâmetros locais. Então vamos dar uma olhada lá no gráfico. A primeira coisa que saltou aos olhos é que esses símbolos aqui, eles são preenchidos de cor vermelha, ou algo próximo a vermelho. Então o símbolo preenchido é o símbolo de número 16 ou 19, tanto faz. A gente tem também o símbolo, ele pode ser aumentado localmente com esse fator de aumento na função, no parâmetro sex, e a coloração vai ser vermelha. Então agora a gente começa a modificar só os parâmetros locais, porque a gente está satisfeito com os parâmetros globais, e a gente vai dando continuidade então à construção do nosso gráfico. Quando a gente ficou satisfeito com o nosso gráfico, então aqui a gente pode incluir a legenda, por exemplo, né? Então, uma vírgula aqui para a gente fazer a legenda aqui embaixo. A legenda do eixo X, se eu não me engano, é a área, hectares, depois a gente confere. E de espécies, barra invertida N significa quebra de linha de aves. Bem, vamos lá fazer então o plot de novo para ver como é que ficou. Não coube aqui nessa parte da nossa legenda, a gente precisa aumentar então depois essa margem que está aqui. Mas basicamente o que a gente faz é isso, a gente vai trabalhando com os parâmetros globais, vai construindo o gráfico, vai olhando, vai ajeitando, parte para os parâmetros que são os parâmetros locais, que estão associados à função de alto nível, vai ajeitando as coisas, se precisar a gente retorna para os parâmetros globais, como é o caso aqui, que talvez a gente precise retornar para que essa legenda caiba aqui no eixo. E quando a gente está satisfeito com esse gráfico, a gente pode passar para o segundo painel. Então no caso aqui são 2 painéis, eu vou passar aqui para o painel de baixo, mas antes disso eu preciso mudar o meu parâmetro de número de painéis. Também só pode ser mudado globalmente, tá? ou com uma função que a gente vai ver depois. Então aqui a gente tem 2 linhas e uma coluna no nosso dispositivo. Então agora eu vou rodar de novo os parâmetros globais, o gráfico, e agora esse gráfico ele foi colocado aqui nesse painel superior. Vou mudar aqui o par de novo. Aqui eu vou colocar 6 como valor, para ver se a nossa legenda acaba entrando aqui. Tá bem? Então entrou aqui a legenda. Esses são os ajustes da forma como a gente faz. Pois bem, se eu estou satisfeito com o meu primeiro gráfico, eu posso começar o segundo e fazer o mesmo procedimento. Então box plot do que dessas variáveis que é box em função de samples. A gente pode passar então para o outro painel. O outro painel foi feito com os parâmetros básicos, na realidade utilizando os parâmetros que a gente modificou aqui. Então tudo que a gente fez aqui de parâmetro, modificação de parâmetro global, ele é trazido para o parâmetro desse painel, do segundo painel que a gente iniciou. Tá bom? O que não é transportado são essas modificações locais. Então essa cor, esse aumento do símbolo, né? Esse símbolo, então isso não é transportado
para outro painel, porque isso aqui são parâmetros que foram modificados localmente. Mas os parâmetros globais, eles também são acompanhados da função de alto nível quando você abre um novo painel. E aí eu passo agora, então, a modificar esse painel para chegar o mais próximo possível dos elementos que estão aqui. Então, basicamente é assim que a gente trabalha com o pacote Graphics. Adiantar um pouco para a gente não ficar mexendo com todos os parâmetros. Então eu fiz esse processo e nesse processo eu cheguei a esses parâmetros globais que são modificados. Tá? Modifiquei a margem, modifiquei o tamanho, né, dos elementos que estão nos eixos em 30%, modifiquei o título dos eixos em 50%, mudei uma família de fonte e assim por diante. Tem todos os parâmetros aqui que a gente modificou. Eu não vou falar de todos eles, isso está tudo na documentação do par. E depois eu inicio o meu plot. Antes disso, preciso fazer uma coisa que é muito importante, que é fechar para a janela gráfica e iniciar uma nova. O próprio par faz isso, mas eu vou iniciar uma nova aqui ativamente. E por que eu fiz isso? Porque às vezes a modificação que a gente faz nos parâmetros globais, se a gente faz novas modificações nos parâmetros globais, elas não ficam da maneira que a gente imaginava. Por exemplo, se a gente aumentou o eixo nos parâmetros globais num par anterior para 1.3, se a gente aumentar de novo aqui, ele vai aumentar mais 30% daqueles 30% que já foram aumentados. Então a gente precisa iniciar uma nova janela ou fechar o dispositivo gráfico ou iniciar um novo dispositivo gráfico para mexer novamente nos parâmetros globais. Pois bem, estamos lá com todos os parâmetros e aqui os parâmetros locais no plot no primeiro painel. Então as variáveis aqui estão colocadas na forma de fórmula estatística. Aqui eu estou colocando nenhuma legenda para o Y e estou acertando algumas coisas aqui para chegar nesse gráfico que está aqui. E depois disso eu estou usando uma função que se chama mtest, que vai colocar texto nas bordas do gráfico. Ela vai colocar esse texto aqui na posição do lado 2. X é o primeiro lado, o 2 é o Y, 3 é o superior e 4 é o lado da direita do gráfico. Então na borda 2, a gente vai colocar com aumento dos caracteres de 50%, colocado de forma paralela ao eixo, que é 0. Eu vou colocar uma distância de 2 linhas do eixo, para não ficar em cima da legenda do próprio eixo. E esse título vai ter uma cor vermelha. Então é isso que eu estou fazendo aqui. E está aqui o elemento sendo colocado. Aqui um elemento que é o A. O A ele vai ser colocado aproximadamente aqui para a gente nomear esses painéis. Então um painel vai ser A e o outro vai ser B. Estou colocando o caractere A nessa posição, que é mais ou menos 10 com 50. Se eu quero saber exatamente qual que é a posição aqui, eu posso usar uma função interativa que é o locator. Locator 1, ele vai me retornar, quando eu clicar aqui na posição onde eu quero colocar o elemento, ele vai me retornar então o valor das coordenadas x e y que definem essa posição no gráfico. Então mais ou menos 10, mais ou menos 50 é onde eu quero colocar esse texto, o Azinho indicando que esse é o painel A da apresentação. Vou colocar aqui uma linha abline, que é a linha da regressão linear. Então eu estou usando o modelo que eu construí lá no começo, construí um modelo linear para justamente poder colocar essa linha que está aqui. Esse modelo linear está aqui colocado, essa linha. Então a gente tem as funções subordinadas que colocam elementos no gráfico, mas sempre que os elementos são colocados nesse gráfico, eles vão obedecer às coordenadas cartesianas que foram definidas por essas variáveis que estão aqui, ou por esses limites que eu impus usando o argumento xlim e ylim, que definem
os extremos dessa escala dos eixos. Então, vai obedecer, mas em alguns momentos, em algumas situações especiais, a gente quer inserir informações que estão em outra escala junto ali no gráfico, que é o caso aqui. Para fazer isso, a gente precisa pedir para o par que tenha o new como true. Então aqui eu estou chamando um plot, onde eu pego a variável z em função de área e com esses parâmetros locais, usando um símbolo que é o PCH17. Então o que ele vai fazer? Ele vai inserir esses elementos dentro do meu plot, que já está lá colocado. Tá? A diferença de fazer isso, ou usar o points, é que se eu usasse o points, esses elementos que foram colocados aqui, eles entrariam nessa escala que está aqui, mas não é essa escala que eu estou usando, é uma outra escala que eu estou usando aqui, que eu vou apresentar do lado direito. Então eu estou lendo esses valores aqui quando eu estou olhando para essas cores azuis, e estou lendo esses valores aqui quando eu estou olhando para essas cores vermelhas. Só para mostrar para vocês que é possível a gente modificar as coordenadas dentro de um gráfico. E aí eu vou fazer o quê? Vou colocar uma legenda também desse lado, para que as pessoas possam fazer a leitura e saibam do que se trata essa informação que está ali. Coloquei da mesma cor que estão os dados. Isso aqui é a riqueza de espécie de aves dos fragmentos. Então esse em vermelho. Em azul eu tenho a riqueza de aves da matriz. Então, é invertida, né, a relação. Quando você tem fragmentos que são maiores, você tem uma diminuição da riqueza das aves da matriz, e fragmentos maiores têm um aumento da riqueza de aves no fragmento. Essa relação ela não é linear, e aqui eu estou colocando com o lines, estou colocando aqui os valores do modelo, então predito pelo modelo, que é um modelo de decaimento exponencial, que é o que se ajustou melhor para esse caso aqui, tá bom? Então essa linha aqui vai indicar para nós o que é o modelo. O modelo dessa relação é uma regressão linear, o modelo dessa relação é um modelo de decaimento exponencial. Vou colocar uma legenda, então quero colocar uma legenda aqui dentro para dizer o que são esses valores. Então eu já tenho uma informação que está aqui no título dos eixos, mas eu quero reforçar isso com relação aos símbolos. Então a função legend vai colocar uma legenda onde? Aonde eu colocar o XY para ela. Em vez de colocar XY nessa posição, eu estou colocando o locator, que é essa função interativa. Então, na hora que eu rodar essa função vai ficar esperando eu clicar no gráfico para poder plotar essa legenda. A função legenda tem um argumento que é a legenda também. Então, estou colocando aqui duas informações, subbosque e matriz, então aves de subbosque e aves que ficam na matriz. Estou colocando dois elementos relacionados aos símbolos, então o símbolo vai ser o 16, que é esse círculo preenchido, e o 17, que é o triângulo. A cor vai ser a cor do vermelho lá que a gente tem para o círculo, e azul, que a gente usou aqui também quando a gente plotou esses símbolos. E vou pedir para não colocar o quadro da borda da legenda. Então, por padrão, ele coloca, estou pedindo para ele não colocar. Então, aqui eu rodo esse código. O que eu tenho no meu gráfico agora é esse cursor esperando para eu clicar. Então, essa é a função interativa locator, aguardando para fornecer o x e o y da coordenada cartesiana da onde eu clicar para a função legend. Apertei e agora ela coloca aqui nessa posição. Pois bem, o gráfico do painel superior está completo. A gente pode então passar para o painel inferior.
Aqui a gente está modificando alguns parâmetros globais, a gente pode fazer isso. A gente, quando plota o segundo painel, ele traz todas as modificações que foram feitas dos parâmetros globais do painel superior, e tem algumas coisas que eu quero modificar, e eu posso modificar também agora só para o painel inferior, pedindo para modificar alguns parâmetros globais. Aqui eu estou pedindo para a margem ser um pouco diferente, e estou pedindo para que agora o quadro que fique em volta do gráfico seja só o L. O L é só a borda esquerda e inferior. Então fiz isso. Agora eu fiz o meu box plot usando alguns parâmetros que são parâmetros locais. Pedi para colocar os nomes da variável, que é a variável preditora. Coloquei aqui 4 valores sem nada, para não colocar nada, porque senão ela vai colocar 1, 2 e 3, que é o valor que está lá para cada um dos níveis dessa variável, que é uma categoria ou um fator. E pedi essa cor, e pedi para ele não colocar nada, nem no eixo X, nem no Y com relação ao título. Então, eu faço isso muitas vezes, de não colocar o elemento, para depois poder ter mais controle na hora de colocá-lo. Depois eu vou lá, então aqui, por exemplo, e coloco o que eu quero como legenda para essas posições do eixo 1, que é o lado 1. E eu vou colocar em que ponto essas legendas que estão aqui? Nas coordenadas 1, 2, 3 e 4. Então, quando a gente tem uma variável categórica num eixo do gráfico, por padrão, ele vai dar valores inteiros para dispor esses elementos no gráfico. Então aqui a gente está construindo essa parte, colocando essa legenda que está aqui. A gente vai colocar a legenda do lado direito e mais um texto do lado 1, que é o texto associado ao título dessa variável. E por fim eu preciso colocar o Bzinho. Aqui a gente tem um A, e a gente precisa colocar um B mais ou menos nessa posição. Então, para isso, eu vou lá com o locator e pego mais ou menos onde é essa posição, aqui, e ele me retorna as coordenadas cartesianas dessa posição, mais ou menos 0,8, mais ou menos 28. Aqui eu estou colocando 0,7 e 28. Também funciona. Com um pouquinho mais para a esquerda do que eu gostaria, e a gente vai ajeitando, e é assim mais ou menos o que a gente faz. Então agora a gente tem esse resultado de gráfico, que no final é esse gráfico que está aqui apresentado para vocês no começo. Então, basicamente, essa é a forma que a gente faz para trabalhar com o pacote básico do Graphics, essa coisa de iteração. Você vai lá, faz, vê como é que ficou, retorna, faz de novo, e fica fazendo isso até você ficar contente, satisfeito com a produção do gráfico que você tem. Teria mais uma parte aqui, porque se esse gráfico vai para publicação, a gente precisaria então fazê-lo diretamente num dispositivo de arquivo, não tem problema nenhum, é só abrir um dispositivo de arquivo logo no começo aqui, tá? Então aqui onde a gente iniciou o gráfico com esse dispositivo de tela, é só a gente, por exemplo, iniciar com um dispositivo de arquivo, dar um nome, pedir qual a definição, qual o tamanho, a unidade, e assim por diante, e chegar aqui no final e solicitar aqui no final para fechar esse dispositivo. E aquele arquivo, então, que a gente pediu para ser construído, ele vai ser construído no nosso diretório de trabalho. Eu vou encerrar essa aula agora por aqui. Na próxima aula eu vou apresentar uma outra técnica que eu uso com muita frequência para fazer gráficos, principalmente gráficos que são fora do padrão usual das funções de alto nível. Então eu vou apresentar esse gráfico para vocês na próxima videoaula. Até mais, gente!